Boa noite! Oi, gente! Boa noite, estamos chegando aqui ó, para mais uma live, para a gente conseguir conversar um pouco sobre esse assunto aí que é indicação de órtese, que tipo de órtese indicar, o que a gente coloca nos pés dos pacientes, que eu sei que é um assunto que a maioria da galera tem dificuldade. É, e que tem muitas dúvidas e tem muitas questões. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com a Lu, que é da Adaptare, que a gente tem toda uma história juntas com relação às órteses que ela faz hoje. Então, vou ver se a Lu chegou aqui já para eu chamar ela aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu acho a Lu. Lu, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Achei. Se a Lu entra aqui. Gente, assim, eu acho que as nossas lives são sempre um bate-papo. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, que vocês quiserem perguntar, podem ir mandando aí, que a gente vai tentando gerenciar aqui para tentar responder. Bem-vinda, Lu! Boa noite, tudo bem? Tá me escutando? Sim, tá dando para ouvir tranquilo. E Ah, tranquilo. Tava, bem, tava, é, tava vendo aí você falar da nossa história juntas, né? E falar oficialmente, né? Que a Maria Clara é a madrinha da Adaptare, né? falei, Lu, vem para esse mundo. Por causa da Maria Clara que eu tô aí empenhada nesse mundo aí das hortas. Então, Maria Clara oficialmente é madrinha da Adaptare. É, né? Então, falei assim, comecei falando um pouquinho, né, Lu, da dificuldade, que é um assunto que o pessoal tem muita dificuldade, que é realmente fazer indicação de órtese, que tipo de órtese indicar. O pessoal também fala muito, ai, mas não tem quem faça órtese boa onde eu moro, não tem, ai, meu Deus, é uma dificuldade, é um vai e volta de órtese. E isso é uma questão que a gente sempre teve. E a Lu entrou nessa vida aqui, né? Porque a Lu fazia palmilha, foi fazer Somente palmilha para família. adulto, né, Lu? E aí ela chegou lá para fazer umas palmilhas para a gente. Eu falei, então, vem aqui, vai ter um curso da Billy, aquele curso bem tranquilo, super fácil de fazer. Vamos ali para tu fazer órtese? Conta Ó, aí, e de Lu. antemão, nossa, e de antemão eu tenho que te agradecer, porque olha, a Billy abriu a minha mente de uma maneira, porque a gente fica muito é, no conhecimento, assim, de uma certa forma, aqui no Brasil a gente tem um conhecimento restrito sobre isso, né? E a Billy, ela abre os nossos horizontes quando se fala de pé, quando se fala de gesso seriado, quando se fala de salto, né? E respeitar o ângulo de encurtamento que a criança tem na panturrilha. Então, assim, é um curso maravilhoso que abre a nossa mente e a gente briga agora, né? A gente briga para poder manter essa metodologia que a gente tem, que a gente acredita. Né, assim, eu acho que a gente sabe que. Eu acho que quase toda live que eu faço, a gente fala, vem algum assunto da Beverly Kozik, né? Que é sensacional. E assim, tem muita quebra de paradigma, né? Sim. Então, inclusive, o tipo de órtese que a Lu faz hoje é uma órtese que é diferente, que não é a órtese neurofuncional, que eu acho que há alguns anos atrás a gente tinha a órtese que eu não sei como é que eles davam o nome, que era a órtese regular, e a órtese neurofuncional, que era o que tinha mais novo, assim, né? E aí Sim. a Lu criou uma metodologia nova em cima do que a Billy traz, assim, né? Aí, assim, explica um pouquinho, Lu, de como é que você chegou nisso, por que que você faz essas órteses que são diferenciadas.
E aí depois eu dou o meu parecer como físio também, assim. Muito físio, tá? Mas quando Sim, chega. é. Então, na verdade, eu trabalhava com palmilhas, né? Era um mundo que eu sempre gostei, né? A princípio, eu comecei a dar aula de Pilates, dei acho que 12 anos aula de Pilates, e eu via os meus alunos com uma base ruim, e eu falava assim, gente, deve ter alguma coisa para melhorar essa base. E eu pesquisava sobre palmilha, e infelizmente a palmilha ortopédica é mais ou menos tudo a mesma coisa, só corrige o arco plantar. E aí eu conheci o curso de podopostrologia e fui estudar o curso de podo. E é um curso muito voltado para ortopedia, né? E para o público esportivo. E eu comecei a trabalhar, me apaixonei pela área, fiquei muito feliz trabalhando na Talos, aqui no Rio. E por causa da Patrícia Youssef, né? Da Patrícia TO. Ela foi fazer um tratamento comigo lá e ela falou: as meninas precisam te conhecer. E eu fui lá, conversei com a Maria Clara e ela me apresentou o mundo da neuropediatria e era um mundo assim que eu particularmente é, não tinha vontade de trabalhar por causa de habilidade mesmo, tá? E aí eu falei, pô, desafia comigo mesmo. Topo desafio? Topo desafio. E aí comecei a fazer as palmilhas baseado no conceito da podopostrologia, né? Então a gente adaptou tudo para as crianças e depois que a Maria Clara me apresentou a Billy, que eu fui fazer o curso da Billy, eu falei, bom, tô indo por um caminho certo, mas tem muita coisa para acrescentar, né? Porque um pé de criança, ainda mais crianças atípicas, né? Crianças com espasticidade, crianças com hipotonia, a gente tem que ter um olhar completamente diferente de um adulto ortopédico, né? Então eu me engajei nisso e quando a Billy apresentou essa metodologia, eu fiquei mais fascinada ainda, mais apaixonada ainda, porque a gente sabe o quanto a base de suporte é importante para o desenvolvimento das crianças, né? E aí, logo em seguida, eu fiquei procurando curso de órtese, cursos, e é um mundinho muito restrito, né? Você não encontra cursos para confecção de órtese com frequência. E aí eu dei a sorte de já logo de cara encontrar um curso e fui adaptar, e foi um curso de órtese neurofisiológica, né? E aí eu falei, caramba, como é que eu vou adaptar agora as minhas palmilhas dentro de uma metodologia que não cabia uma palmilha dentro, né? E foi testes, retestes, e aí, graças a Deus, a gente está aí evoluindo cada vez mais, né? Cada vez mais eu boto uma órtese no pé da criança e falo assim, poxa, eu acho que podia melhorar isso aqui. E aí a gente volta para o molde, faz um molde diferente, e é uma constante evolução, um constante aprendizado, mas a nossa metodologia é toda baseada principalmente na bile, né? E órteses com palmilhas que eu nomeei de sensório-motoras. Assim, eu acho que é uma coisa que você falou que é muito importante, assim, as pessoas às vezes não têm essa noção de que o adulto é muito diferente da criança. Então, não dá para pensar que você vai, eu trabalho com palmilha, eu tenho uma pessoa aqui que trabalha com palmilha e eu vou fazer uma palmilha com uma pessoa que tem aqui, ó, que trabalha com palmilha de adulto. É muito diferente, gente. Assim, não dá para achar que você vai conseguir ajustar um pé de uma criança neuroatípica com o mesmo pensamento que você tem na parte ortopédica. Assim. Eles têm todas as outras questões, todas as outras demandas. Por isso que é tão difícil você olhar e você conseguir realmente profissionais que estejam aptos a conseguir tratar desses pés. Principalmente quando a gente começa a falar, né, Lu, de salto, de angulação de órtese. Por que, a gente vai colocar um salto numa órtese? No começo, quando eu comecei a ver órtese com salto, por exemplo, eu olhava e falava assim, meu Deus, que absurdo, a criança já anda implante, e aí a gente vai colocar um salto, como assim? Então, Vai assim, permitir a deformidade, né? você vai, tipo, manter o cara ali naquela deformidade e tudo. E aí, quando você vai ver, na verdade, não é isso. Se o paciente ele não tem um input no calcanhar,
ele não vai descer aquele pé. Então, assim, a gente precisa subir o chão, como a Billy diz. Assim, você precisa subir o chão para que ele comece a fazer é, apoio no calcânio, Descarga de peso. comece a ativar gastrocóleo e aí ele começa a baixar. Só que não é só isso. Tem pé que não tem arco de movimento para descer. E aí são os meus maiores desesperos. Pés que não têm arco de movimento em tibiotársicas, as pessoas não conseguem, não sabem medir aquilo ali, aí pega um pé que não tem arco de movimento de tibiotársicas, joga um pé do paciente em zero e coloca aquele paciente em zero. O que acontece? Eu não estou nem com o meu pé aqui, que droga, esqueci. Gente, se a gente desce, você tá com seu pé? Mostra aí, Lu, pelo amor de Deus, o que acontece se a gente baixa um pé, se a gente coloca um pé que não tem ADM, Tá que dando. é botar Aqui é o arco, né? Aqui é o arco plantar, né? Aqui é a vista medial do pé, né? E aqui é um pé bonitinho, né? O que acontece? Quando a gente tem um encurtamento de panturrilha, né? O tendão fica aqui, né? Então, esse calcâneo, ele escorrega posterior, toda a estrutura do médio pé desaba e colapsa. E aí, o que a gente É está isso que fazendo? acontece. Aumentando a deformidade do pé. Olha que delícia, senta e chora, tá? Aumentando a deformidade do pé. Exatamente. E o que eu tento explicar, a gente começou já por um assunto polêmico, a gente vai levando assim, né? O que eu tento explicar é o seguinte: a criança já tem a deformidade em equino, tá? É, Normalmente isso acontece com crianças que têm um aumento do tônus, tá? E aí aquele músculo, aquela panturrilha está recebendo o tempo todo a informação de contração, contração, contração. Quando a gente contrai o músculo, a gente aproxima a origem e inserção, né? Então, essa criança andando em ponta, ativando a musculatura para contração, essa musculatura vai estar recebendo essa informação de contrair e encurtar o tempo todo. Não adianta colocar uma órtese a 90, que essa criança vai andar ou na ponta do pé, ou ela vai cair em flexão de joelho, ela vai flexionar o tronco, né? Então ela vai arrumar outras compensações e esse músculo vai estar recebendo a informação o tempo todo de contração. Então E aí, ele o que vai acontece? continuar encurtando. E aí, o que acontece? Aí o pessoal bota a órtese no pé, fala assim, não, tem que usar órtese. Aí bota a órtese. Aí a criança anda pior com a órtese do que sem a órtese. Ai, porque a órtese está errada. Ai, porque ele anda pior, não sei o que lá. Às vezes a órtese não está certa, gente. A órtese está Não com está uma mal adequada. indicação. Não é aquele, talvez não seja aquele tipo de órtese que precisa. Talvez esteja acontecendo isso. Talvez aquela criança não tenha arco de movimento para estar numa órtese em 90 graus e ela está numa órtese 90 graus. e, em vez da gente estar melhorando a situação, a gente está piorando a situação do paciente. Piorando. E piorando muito, infelizmente, né? E normalmente essas órteses, além de não proporcionar uma experiência de marcha adequada para a criança, né? O que acontece? São órteses que machucam, porque o pé não consegue ficar alinhado dentro da órtese. Uhum. Porque é aquela estrutura que eu falei, né? É isso aqui, ó. Acontece isso daqui. Então, o salto, ele vem para dar o que a gente chama de congruência na articulação, respeitando esse grau de encurtamento, né? Então, Então, é importante a gente conseguir identificar isso. não sei se é um homem ou uma mulher, mas reflexologia, sei lá, não sei. Tá difícil o nome. Perguntou se a gente já trabalhou com terapia de biomagnetismo nesses casos. Eu não conheço. Você conhece, Lu? Desconheço. Não Não, conheço. desconheço. Desconheço essa técnica. Não conheço. Até depois, se você quiser entrar em contato para explicar um pouco mais, mas assim, eu realmente não conheço. O que a gente usa muito, assim, é que o pessoal às vezes achava o que acontece com o músculo espástico. O músculo espástico é um músculo fraco. Então, os pacientes que estão na ponta do pé, muitas vezes a gente usa eletroestimulação mesmo. A gente bota eletroestimulação e não é tibia anterior, não, é gastrosóleo, tá? Então, Acho sólido. É porque as pessoas confundem, né? O músculo espástico, normalmente, as pessoas acham que é um músculo muito forte, porque ele está hiperativado, né? Mas na hiperativação dele, ele é um músculo fraco, ele não tem potência muscular, né?
Então, é bom até falar, né, sobre essa questão também da eletroestimulação no gastrossoly, porque esse músculo ele está ali fadigado, ele está ali encurtado, Aumento né? de tônus é diferente Então, de força, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham. Ainda tem gente que acha que o músculo espástico é um músculo forte. Mas a verdade é o contrário. A partir do momento que você dá a possibilidade dessa musculatura contrair, que também é isso, na hora que você aproxima o chão do calcanhar, você dá a possibilidade daquela musculatura realmente relaxar e contrair, aí você começa a ganhar força dentro daquilo ali, e aí você consegue ganhar amplitude. Quando o músculo espástico ele tem a possibilidade de realmente fazer a contração e você começar a fazer o fortalecimento dessa musculatura, por isso que existem um monte de protocolos de fortalecimento muscular para PC espástico, é que você começa a ver melhora. Quando é que você vê melhora de tônus? Quando você aumenta a força daquela musculatura. Então, assim, é e justamente. aumenta a amplitude de movimento. Exatamente, aí você começa a ganhar ADM, você começa a ganhar força, você começa a ganhar ADM, até porque a gente sabe que alongamento passivo, hoje em dia, para esse tipo de público, não funciona, a menos Não, que não. seja alongamento passivo de longa duração, que aí a gente vai falar de dia seriado, Sim. né? Ou de uma órtese Ou de uma noturna ortese quando a noturna. criança Exatamente. chega a 90, ou uma órtese seriada, enfim, né? Então, o pessoal está falando aqui que o pessoal ainda está nos anos 60 achando que músculo espástico é um músculo que não se fortalece, mas é mesmo assim. Ainda tem gente que acha que é isso, que não pode usar, que não pode fortalecer, mas na verdade é justamente o contrário. Quando a gente usa, por exemplo, o Galileu, quando a gente usa eletro, quando a gente usa faz protocolo de fortalecimento muscular, mesmo de panturrilha e tudo, você consegue ganhar um monte de ADM daquele pé, e aí é que você consegue melhorar. E aí a gente vem para aquela questão do tempo de órtese que o paciente vai ficar no pé. Quanto tempo é para usar? Quanto tempo que não é para usar? Fica o dia inteiro de órtese? Não fica o dia inteiro de órtese? E aí quer falar um pouquinho, Lu? A gente vai complementando. Então, o que que acontece? Eu, 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 eu mudo constantemente a minha abordagem, porque eu acho que a gente vai lendo, vai adquirindo conhecimento e a gente vai evoluindo nos nossos pensamentos, né? E a órtese, eu acho que a órtese tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo naquele momento? É manter esse músculo em estado de relaxamento barra alongamento? Usa a maior parte do tempo que você conseguir. Tanto é que o protocolo pós-gesso seriado, a criança tem que dormir de órtese, para a gente manter, né, o que a gente ganhou. Então, assim, eu acho que tudo depende do objetivo. E a gente tem que começar a encarar a órtese, né, de uma certa forma, ou como um tratamento, ou como um facilitador de tratamento, tá? E encarar a órtese como objetivo. O que a criança precisa naquele momento? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a criança tem que ter experiências sem órtese para ativar o foot core, né? Que é toda essa musculatura do pé também, porque a órtese bloqueia, né, de uma certa forma, os movimentos. Então, eu acho que a criança tem que ter experiências sem órtese também, mas tudo depende do momento que a criança está, do que ela precisa naquele momento e do objetivo que o terapeuta traça para aquela criança. E que pé que é, né? Vamos, E que pé que é? que pé que é? Porque, assim, por exemplo, hoje eu sou instrutora do DMI. No DMI, a gente tenta trabalhar sem órtese para a gente poder. A gente prefere trabalhar sem órtese, com sapato, com uma palmilha, para a gente justamente ganhar toda essa movimentação de tornozelo para a gente ganhar musculatura desse pé, dessa panturrilha, até porque é o gastro que segura a gente em pé. Então, assim, se ele está o Sim, tempo inteiro preso numa órtese genopodálica, por exemplo, a possibilidade que essa criança tem de estar fortalecendo essa musculatura, ela é muito pouca. muito pouca. Agora, existem pés e pés, que é o que a gente sempre fala. Você vai pegar um pé de um paciente, por exemplo, um paciente mielo, que não tem nenhuma ativação de membro inferior ali,
que tem aquele pé extremamente desabado, que na hora que ele bota a carga, o pé dele desaba completamente. Você não vai tirar a órtese desse paciente para botar carga. Não tem Porque condição. você vai estar aumentando a deformidade. Agora, é um pé que tem um aumento de tônus, ele desalinha, mas a gente consegue, talvez, com um sapato ortopédico, com uma palmilha, dentro da terapia, usando faixa, usando a nossa mão, a gente consegue dar um alinhamento ali para ele conseguir trabalhar e ele começar a ativar aquela musculatura para ele conseguir ganhar um pouco mais de força e ganhar amplitude e ganhar todo o resto, eu acho que é isso. A gente precisa também ter a noção do que é um pé que dá para trabalhar com órtese, que dá para trabalhar sem órtese, para a gente não ficar preso naquele protocolo antigo de que, não, é o dia inteiro de órtese. Uma coisa que a gente indica sempre, pós-protocolo de gesso, é a órtese noturna. E a indicação da Billy é, até 18 anos, até parar de crescer, tem que dormir de órtese noturna. Porque ADM, cara, arco de movimento, não é uma questão neurológica nesse sentido. Por que eles perdem arco de movimento? Se eu ficar o dia inteiro aqui, ó, com o meu braço flexionado, se eu pegar, quebrar o braço e ficar um mês com o meu braço flexionado aqui, é muscular, eu vou perder arco de movimento. Então, se a gente não usa a ADM completa, a gente perde. Não é neurológico, é muscular. Então, assim, entender que eles não têm capacidade, às vezes, de chegar na ADM completa durante o dia. Então, pelo menos durante a noite, a gente vai levar na órtese noturna aquele pé até o final da ADM que ele tem, e não é forçar uma ADM a mais do que ele tem. Onde é que está a ADM que esse paciente tem, bloqueia ali, e ele vai dormir de órtese noturna para que a gente consiga manter o arco de movimento que ele ganhou. Então, assim, quando os pais perguntam assim, Clara, mas vai precisar dormir de órtese noturna até quando? 18. É isso aí, 18 anos, gente. Porque, assim, que é pelo menos até eles terminarem de crescer. E aí a gente garante, pelo menos, a formação minimamente, uma formação dos ossos e da musculatura minimamente melhor, vamos dizer assim. A gente sabe que a gente não consegue segurar tudo, mas a gente consegue segurar alguma coisa. Sim, sim. E eu acho que a gente tem que muito avaliar a função do pé, né? Esse pé é funcional sem órtese? Por um momento, por um exercício específico na físio, ou por uma atividade que a criança faz fora, né? Um balé, um funcional, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente tem que avaliar muito a função do pé. Se esse pé dá conta, né, de ficar um tempo sem órtese, ok. Isso não vai trazer nenhum dano para a criança, né? Ok, porque a criança precisa ter vivência, precisa ativar essa musculatura do pé para ganhar força e para ganhar amplitude de movimento. Até assim, é isso. Se a gente está pensando na função do paciente, por exemplo, uma criança pequena que está engatinhando, por exemplo. Que está, por exemplo, mielo tem muito isso. Começa a engatinhar e aí usa uma órtese de enopodálica, usa uma órtese alta. Só que ele está engatinhando de órtese. O que vai acontecer se ele estiver engatinhando de órtese? Cara, ele vai rodar a tíbia externa. E na hora que o cara está no chão, engatinhando, fazendo transferência, não sei o que lá, que ele não está botando carga e ele não está ficando em pé, será que o mais funcional é ele estar de órtese? Não, né? A gente precisa olhar o que o paciente está fazendo, que função que ele está exercendo para a gente conseguir dizer, não, olha, nesse momento que ele está no chão, não deixa ele de órtese, senão ele vai ficar rodando a tíbia. E a intenção não é rodar a tíbia, aí você vai aumentar a frouxidão ligamentar da tíbia. Então, assim, precisa ter raciocínio clínico de entender qual é a função. Tem indicação? Não tem indicação? Nesse momento é melhor ele estar com? É melhor ele estar sem? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e ver o momento que a criança está e a execução não, a função que a criança está naquele momento para decidir se coloca a órtese ou tira.
Criança que engatinha de órtese, pelo amor de Deus, gente, não deixem. Deixem, Por pelo favor, amor de Deus. Criança, essa não é boa, às deixem. vezes até rola, porque ele consegue fazer plante. Então, assim, Sim, agora, órtese alta, pelo amor de Deus, criança órtese de órtese alta, não. engatinhando é rotação de tíbia na certa. E aí vocês vão estar Na aumentando, certa. tá? Aí é de A- novo. Você está achando que está ganhando uma coisa no pé, mas você está piorando outra lá no joelho. Então, assim, Sim, cuidado. Ai, tem que ficar o dia inteiro de órtese. Muita calma nessa hora. Essa criança faz o quê? Ela vai para o chão, ela engatinha? Então, não é vai pro chão. pior. Então não é. É, exatamente. A, Exatamente. a Daniela está dizendo aqui que a maior dúvida dela é quando prescrever uma órtese fixa ou uma articulada. Eu falar, Isso dá BO. Eu digo que isso dá BO. O que que acontece, gente? Para prescrever uma órtese articulada de sucesso, a gente tem alguns critérios, tá? É, e eu costumo obedecer esses critérios, mas eu costumo ouvir muito a equipe que está acompanhando a criança, tá? Porque o que acontece? A gente tem que desmistificar que nem toda criança que anda ou está no processo de aquisição de marcha precisa de uma órtese articulada. O que que essa criança precisa? Ela está precisando de estabilidade? Ela tem um controle e um avanço bom dessa tíbia? A gente tem que avaliar isso, porque eu costumo, às vezes, atender crianças, né, no consultório, avaliar crianças no consultório que estão com uma órtese articulada, mas assim, cai em flexão de joelho, não tem força, não controla, não tem estabilidade na posição ortostática, não tem um bom controle do avanço da tíbia, e a criança anda em flexão de joelho. Aí eu falo, olha, não é o momento dela ter uma órtese articulada agora. Agora é uma órtese fixa. Ah, mas eu vou retroceder? Não é retroceder. É entender o momento que aquela criança está. Então, assim, a gente tem que observar se essa criança tem um bom controle de membro inferior, tanto estaticamente quanto dinamicamente, se ela controla esse avanço de tíbia, tá? E se ela tem força muscular. Porque eu avalio muita criança que tem órtese articulada, sem força muscular e cai em flexão de joelho. Aí, quando a criança cai em flexão de joelho, tem um ponto de fixação articular no pé. Então, essa criança está hiperpronando ainda mais, entendeu? Hiperpronando ainda mais. Então, ela tem esse ponto de fixação lá no tornozelo, né, na tibiotársica, e sem função, porque a gente quer uma criança andando dentro dos parâmetros normais, vamos dizer assim, de marcha, porque assim, ninguém é igual a ninguém. Eu ando de um jeito, a Maria Clara anda de um jeito, todo mundo tem o seu jeito de andar. Não existe um padrão de normalidade, né? O que a gente quer é uma marcha eficiente e energeticamente eficiente. hum. Tá? Então, nem toda criança que está no processo de marcha, está iniciando a marcha, precisa de uma órtese articulada. O pessoal, Ela, às vezes, tem que conquistar. o pessoal bota muita, por exemplo, bota muita órtese articulada em paciente diplégico que faz crouch. E aí, assim, o cara já faz crouch, aí bota uma órtese articulada, tipo assim, tá segurando o quê? Não tá segurando nada. Nada, Então, assim, nada. a intenção da órtese também é segurar a tíbia para trás. Então, assim, Também. se você tem um paciente que desmonta em flexão, aí você fala assim: ah, agora ele está andando. Então agora eu tenho que colocar ele com uma marcha, com uma órtese articulada. Articulada. Será que ele tem condição? É o que a Lu está falando, ele tem condição de segurar essa tíbia lá atrás? Não tem, então não Uhum. é. Então, assim, a gente tem, eu acho que, na verdade, pouco conhecimento no Brasil e acho que a gente tem poucos modelos de órtese nos Estados Unidos. Tem muitos outros modelos, né? Inclusive de Tem. recurso, né? De Sim, órtese diferenciadas e tudo. Aqui a gente tem bem menos recursos materiais, a gente nem acha os materiais aqui, eu tenho que importar, e aí fica tudo uma fortuna que inviabiliza tudo bem. fazer
as órteses, mas assim, é isso, é conseguir fazer uma boa avaliação e entender o para que você está usando aquela órtese. Para a gente Aquela não botar horta. no pé da criança que ou está fazendo nada ou que piore a marcha dela, né? O que piora é a marcha dela. E, na verdade, assim, às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Às vezes a gente testa, né? É difícil a gente testar, né? Mas a gente compara a órtese antiga com a órtese nova. E assim, e às vezes, gente, não tem uma receita de bolo, né? Às vezes a gente vai ser mais assertiva e menos assertiva. Mas eu sempre tento zelar pelo, pelo cuidado mesmo, né? Porque é isso. Se eu tenho uma criança que não tem um bom avanço de tíbia, que não controla, né, esse avanço de tíbia, não faz flexão de joelho na marcha, não faz uma flexão de quadril adequada nessa marcha. Se você coloca uma órtese articulada, ela não vai desenvolver esses pré-requisitos, que é a flexão de joelho, que é a flexão de quadril. Quando você bloqueia um pouco a articulação, você está obrigando essa criança, a articulação da tibiotársika, você está obrigando essa criança a fazer uma extensão de joelho, e quando ela for executar o movimento da marcha, ela vai ter que, obrigatoriamente, levantar o pé, dobrar o joelho e dobrar o quadril, e fletir o quadril. Uma Senão ela vai sair arrastando o pé. Uma coisa que dá para fazer, assim, com criança, por exemplo, você tem paciente que tem uma órtese que tem uma órtese fixa, que é uma coisa que eu faço muito. É começar a abrir a parte de cima da órtese. Então, assim, Deixa. essa, você abre um pouco a órtese, dá um pouco de amplitude daquela tíbia para ela excursionar dentro da órtese, e aí você vai começando a perceber se tem ou não controle daquilo ali. Ou Essa dica é ótima. porque assim, ou mesmo assim, ele precisa, na marcha, ele precisa de uma órtese que é fixa. Mas, por exemplo, você começa a treinar rampa com ele, você está começando a fazer outras coisas que ele precisaria excursionar a tíbia para frente, mas ela está presa dentro da órtese que é fixa. Abre a parte de cima. E aí você começa a conseguir também trabalhar. Às vezes é isso, você faz de uma órtese fixa uma órtese fixa e articulada. Articulada, é. Uma semi-articulada. Uma semi-articulada. Você consegue manter a base do pé, né? Num bom posicionamento, e você dá um pouco de arco de movimento para essa tíbia avançar, porque assim, digamos que você tem uma órtese fixa, e aí você vai começar a treinar a escada com esse paciente. Uhum, Cara, ele precisa excursionar a tíbia um pouco para frente. Se ninguém precisa. sobe, e tenta você subir sem excursionar a tíbia para frente numa escada. Você não consegue subir. Aí, às vezes, o fisioterapeuta fica lá, órtese fixa, vamos subir a escada. Aí o cara vai para trás, e o cara vai para trás. É porque ele Não não tem, ele consegue. precisa excursionar. É biomecânica, gente. Ele precisa Sim. excursionar a tíbia um pouco para frente. Então, para ele subir uma rampa, ele precisa excursionar a tíbia para frente, ou ele vai para a ponta do pé. Porque assim, Ou ele vai para a ponta do pé. ele precisa ganhar, ele precisa dessa DM em algum lugar. Então, Sim. aí o paciente vai para trás, aí o fisioterapeuta empurra a criança para frente, aí vira aquela briga, e tipo, só que o nego não percebe que biomecanicamente precisa daquilo ali. Então, Precisa daquele momento. às vezes só você abrir um pouquinho e é isso, às vezes você abre um tiquinho e às vezes você Uhum. abre muito e tem paciente que às vezes, dependendo de como é que ele tá, eu já deixo a parte de cima completamente solta. E aí ele Solta. trabalha com ela como se ela fosse, em alguns momentos, uma órtese realmente articulada. Aí em cima Articulada. a articulação, ele tem articulação livre. Então, assim, é uma Uhum. coisa até para vocês testarem como é que ele fica. E aí vocês vão ver, por exemplo, um paciente que não consegue manter essa tíbia lá atrás, na hora que você abre um pouco a parte de cima, você vai ver que ele desmonta. E Já aí desmonta, já desaba. você já vê, é um paciente que não tem indicação para ficar com uma órtese articulada, porque ele vai desabar para frente e você não vai conseguir segurar. Vai desabar. Então, isso é uma discussão muito minha com meus colegas fisioterapeutas mesmo, né? Essa questão da órtese fixa e da órtese articulada.
E às vezes eu passo um pouco de responsabilidade para vocês, né? Eu falo assim, pô, você vai dar conta? Se você for dar conta, a gente faz uma órtese articulada. Não tem problema. Tem aquela trava de velcro, né? Que trava, mas não trava muito, que também é uma boa opção, né? Mas eu costumo escutar bem a equipe que está acompanhando a criança, porque é isso. Se a fisioterapeuta está com um objetivo com aquela criança e vai fazer com que aquela criança dê conta de uma órtese articulada, quer conquistar força, quer conquistar essa mobilidade de subir e descer rampa, subir e descer escada, eu acho super válido, tá? Mas eu acho que para ser uma indicação de sucesso, eu acho que o primeiro quesito, se a gente vai passar por uma órtese articulada ou não, é que essa criança tenha um bom controle de tíbia. Senão, se você articular essa criança, ela vai cair em flexão de joelho. Você lembrou bem, né? Que a gente fazia até mais, né, Lu? Mas a gente também usa essa órtese que com a trava atrás, que a gente faz articulada, mas com É, velcro atrás, que aí a gente também com velcro aqui. que aí a gente também consegue ir liberando aos poucos o quanto que a gente consegue, o quanto que o paciente vai ter de ADM, de tíbia para frente, para trás, e aí você consegue ir dando um pouquinho de grau de liberdade para ele aos poucos, ou, tipo, dependendo da função, você tira tudo ali do que você vai fazer. A gente E aí até exigindo mais ou menos da musculatura também, né? Se você trava um pouquinho, você dá condição da criança errar um pouquinho e voltar, né? Vamos dizer assim. Então você também vai estar trabalhando a musculatura extensora e ativando a musculatura ali também. porque às vezes, por exemplo, às vezes você tem um paciente que na fisioterapia ou dentro das terapias, com outros recursos, a gente está usando uma faixa, o paciente está com teratóxi, o paciente está com eletro, a gente está controlando o ambiente, a gente consegue dar mais grau de liberdade para ele e ele consegue treinar a função com mais grau de liberdade. Agora, Sim. tirou tudo, mandou para casa na função de participação, às vezes ele não consegue dar conta. Então, às vezes são órteses que a gente consegue usar de transição ali, que, bom, na físio eu consigo dar mais liberdade para ele, e ali comigo, com várias outras intervenções, com outro olhar, ele vai estar trabalhando com essa tíbia mais solta, e quando ele estiver na atividade dele de participação, ele está com ela presa. Então, assim, Ela presa. trabalhar. Trabalhar esses dois mundos. Até esse velcro atrás, a gente estava fazendo muito para ter. O que acontece nos Estados Unidos? A gente falou que a indicação de órtese noturna é até o paciente completar 18 anos. Então, Uhum. seria que eles estivessem nos Estados Unidos, eles têm uma órtese para o dia e uma órtese noturna para a noite. Só que, financeiramente, aqui fica muito caro para os pacientes terem uma órtese para dormir, uma órtese para o dia a dia. Então, mais uma vez, foi adaptação. Falei, Lu, faz um negócio assim, ó, bota o negócio aqui, faz... e a gente vai conversando. Não, a gente tem que trabalhar assim, porque de fato aqui no Brasil não dá para a gente ter é, duas órteses, né? Fica financeiramente inviável, né? E a órtese, falando de custo de órtese, né? Não sei se você tem acompanhado que a gente está fazendo órtese seriada. Não. Não. A órtese seriada a gente faz, né, respeitando o grau de encurtamento da criança, né? É lógico que a gente tem um grau limite para crianças deambuladoras, né? E para crianças não deambuladoras a gente respeita o grau 50 graus, 30 graus de encurtamento, se tem extensibilidade desse tendão. E normalmente eu estou estudando isso, né? E normalmente a gente a gente faz uma órtese com salto, tá? Em 6 meses eu peço para a criança voltar para a gente diminuir o salto. Mas não é só diminuir o salto, a gente tem que fazer uma nova órtese, com uma nova angulação, para colocar o salto respeitando o novo grau de encurtamento que essa criança tem. E engraçado que a gente tem observado
que os resultados vêm com 2 meses. Com 2 meses, a criança já ganha amplitude para dorse. E Hum. aí a mãe fala, tem que trocar? Eu falei, olha, se você tiver condição, a gente troca. Se não, espera um pouquinho, não vai encurtar, não vai bloquear a evolução, né, da criança, não vai impedir a evolução da criança. E a gente tem feito esse trabalho de órtese seriada. A cada 6 meses a gente faz uma nova órtese, tá? São crianças que, para botar o gesso seriado é mais complicado, né? São crianças que não têm muita indicação, às vezes pelo comportamental, às vezes pela gravidade mesmo da criança, então a gente não coloca o gesso seriado. E aí surgiu na minha cabeça, eu falei, poxa, vou fazer uma órtese seriada, porque a órtese a criança pode usar, né? E aí a gente espera aí 6 meses e a gente tem tido um resultado bem bacana. Eu lembro que a Bíblia até fala das hortas seriadas, né? O negócio é justo. Eu acho que, se eu não me engano, não sei se você chegou a olhar, mas eu acho que eles fazem lá mais ou menos isso. Acho que 2 meses eles trocam. É só que realmente É, é pesado, mas eu acho que tem realidades e realidades, né? Então, assim, tem gente que tem grana para fazer, e é isso. Tem paciente que, cara, se botar o paciente para fazer um gesso seriado é tipo, cara, gesso seriado é um trampo de fazer. Muita gente não gosta de fazer no Brasil. Nos Estados Unidos eles usam muito. No Brasil o pessoal não gosta de fazer, por quê? O material para a gente é super caro. A gente precisa é, importar um monte de coisa. Não é tão simples. Faz uma lambança, sai gesso, a gente faz sai uma gesso acrílico. sujeira. Mas assim, é aquilo. É um trampo que, para mim, vale a pena porque o resultado é espetacular. Então, assim, Espetacular. eu faço hoje gesseriado pelo resultado que dá. Porque, assim, Eu também, um trampo. É porque dá muito muito mais trabalho. legal a gente fazer órtese de 2 em 2 meses. Pra gente, como físico, eu acho que é muito mais, dá muito menos trabalho fazer trampo e é muito menos assim estressante para nossa cabeça, porque tem toda a questão de botou, posicionou, tá direitinho, será que não vai dar bolha? Não sei o que lá, tem Tem várias, essa preocupação, é. tem toda essa preocupação e tudo. Então, mas a gente faz porque a gente acredita. Eu acho que é isso. Quando você trabalha por propósito, você faz o que é melhor pelo paciente, não o que é melhor para Pelo você. paciente. É, Não, com toda certeza. é, E eu venho avaliando muito essa questão da órtese seriada, né? Porque a gente tem um resultado muito bom, só que a longo prazo. O gesso seriado, às vezes a gente aí demora de 4 a 6 semanas, a gente tem um resultado excepcional, né? A órtese seriada não, demora um pouco mais, mas às vezes a criança precisa também de uma reprogramação, sabe? A nível de córtex cerebral mesmo, daquele padrão de marcha. hum, com cer- Porque Oi? não, com certeza que eu tô falando. Então, às vezes, a órtese seriada, se o grau de encurtamento é pouco, né? Se a órtese vai ficar com 2 centímetros de salto e a criança deambula, não vai fazer. A gente não vai estar permitindo a deformidade, né? A gente vai estar dando input sensorial para aquele calcanhar, propriocepção para aquele calcanhar, e aí essa criança vai. A É, gente vai devolvendo o estado de alongamento. não, é justamente o contrário. Quando a gente só bota o salto, a gente permite que o pé fique numa angulação melhor e a gente não deixa aquele deforme. A Jéssica está perguntando como fazer a medida correta para o salto. Então, a gente precisa fazer a medida da R1. Eu sei que é uma coisa que a gente não aprende na A gente faculdade. não aprende, não. É, isso é uma coisa que a gente aprende com a Billy. Então, existe uma medida específica que se chama R1, que aí você precisa fazer essa medida da R1 e aí você vai entender onde é que que essa R1 não é o máximo de ADM que o paciente Uhum. tem. O máximo de ADM é R2. Então, quando você posiciona o pé lá bonitinho e você vai até o máximo de ADM que o paciente tem, cuidado, porque máximo de ADM, às vezes eu vejo o povo falando: olha, ele tem 90 de ADM, quando você vai ver, tipo assim, ele já perdeu no antepé inteirinho. Então, assim, precisa olhar um monte de detalhe para ver se, para medir só
angulação da tibiotársica, tá? da tibiotársica. Não é uma medida tão simples, não dá para a gente mostrar, por exemplo, aqui na live como é que você vai fazer um R1. E não dá nem para mostrar no pé, porque o pé é completamente É, flexível. E, no e, e, real. é, e é importante ressaltar o seguinte, gente. Quando a gente vai ver se a criança, né, o paciente, tem uma amplitude de dorsiflexão, a gente precisa alinhar a subtalar. Tem, Porque tem muita gente que chega no meu consultório, tem a DR. fulaninho falou que não tem encurtamento. Eu, tudo bem, vou ver. Aí eu mostro, falo assim, olha, não, se a gente deixa o pé pronando, né, esse pé vai. Se a gente alinha a subtalar dele, esse pé trava, ele não vai. Então, assim, a gente tem que manter essa subtalar alinhada para fazer esse teste de amplitude de movimento mesmo para a dorse. Quem sabe? Qualquer coisa, pede aí, gente. Fala, Clara, bota um vídeo. Vou pegar um paciente para mostrar, fazer um vídeo para mostrar como é que mede um R1. Preciso pegar uma criança, porque assim não é uma coisa tão simples de fazer. Precisa fazer várias medidas, precisa medir os ossos, tem que desenhar no pé do paciente, precisa riscar o paciente, pegar goniômetro. Então, assim, não é uma coisa tão simples de fazer. É fácil de fazer depois que você aprende, mas não dá para. Depois você aprende. Mas assim, não dá para dizer assim para vocês aqui, olha, não, vocês vão fazer assim. É, outra coisa que estão perguntando aqui, ó, em que casos que são indicados as órteses supramaleolares? Olha, supramaleolar, a criança tem que ter mais força e mais controle ainda do que uma órtese articulada. Porque basicamente você deixa, né, a articulação da criança mesmo livre. A órtese supramaleolar, ela visa só uma correção muito no pé, né? Você não vê a estrutura de joelho, você não vê a estrutura de quadril, você foca no pé da criança. Quando a criança precisa de um alinhamento ali, focal, no pé. E se Você essa criança tem só pronação ali, né? Quando você tem só pronação e você não tem nenhum tipo de desvio de um rotação, desvio, é, dá para segurar com SMO. Agora, rodou, gente, esquece. É órtese. né? E o que que acontece também? Quando eu estou avaliando a criança, eu já monto a palmilha, né, no pé da criança para ver o quanto de correção e quais estímulos que a criança precisa naquele pé. Quando eu boto, às vezes, os estímulos da palmilha, essa criança começa a rodar. E aí começa a descompensar joelho, começa a descompensar quadril, e aí eu repenso, falo assim, opa, será que uma SMO vai segurar esse pé? Porque a questão não é segurar o pé somente, né? A questão é você segurar o pé e manter toda uma cadência, todo um alinhamento de joelho, de quadril, de marcha, de tudo, né? Então, a SMO é bem focada no pé. Quando tem uma hiperpronação, que você vê que é um pé que não... que a palmilha só, por mais que seja uma palmilha com um sapato ortopédico, não vai dar conta. Normalmente é aquele pé hiperpronado, que chega a elevar a borda lateral do pé, entendeu? Mas a criança está às vezes iniciando o processo de iniciando a descarga de peso, por exemplo, uma criança hipotônica que não tem hiperextensão de joelho, que isso também é importante a gente ressaltar, que a órtese supramaleolar, se a criança tem uma hiperextensão de joelho, ela não vai conseguir controlar essa hiperextensão de joelho. Uhum. O pessoal está perguntando com relação ao. Colocaram aqui, voltando um pouquinho no que a gente estava falando com relação a segurar a amplitude, que dá para colocar o parafuso também. Tem várias formas de controlar essa amplitude da tíbia, né? Tem parafuso, tem órtese, tem. Como chama aquele negócio, Olu, que você até estava vendo de importar, que você vai. Que é como se fosse um negocinho assim que você vai. Tem um parafusinho que usa até para órtese de joelho. Ah, um regulador de ângulozinho. É uma articulação que você regula o ângulo.
Mas aí você bloqueia, né, essa articulação naquele ângulo que você quer. É, assim, dá pra. O negócio é que no Brasil a gente não tem essas coisas, gente. Assim, dá pra fazer? Dá. Depende da condição financeira do paciente. A gente tem que mandar. É, É, porque uma articulação dessa que eu estava vendo, eu esqueci o nome dela agora, que eu já parei de pesquisar essa articulação faz tempo. É, um par da articulação, eu não sei se era R$ 800, R$ 900. A criança tem 2 pés, né? Então seriam 2 pares de articulação e mais a estrutura da órtese. Então, então. aqui no Brasil é um pouco inviável algumas questões. É lógico que tem públicos, né? E tem públicos, mas não é a realidade da grande maioria. É. As meninas, tem gente perguntando com relação à indicação de órtese, tanto para paciente autista, que anda na ponta do pé, quanto para a ponta de pé idiopática. E aí eu vou dizer a mesma coisa para as duas. A gente precisa entender o porquê que essa criança anda na ponta do pé. Geralmente, criança no TEA e criança com ponta do pé idiopática tem uma questão sensorial. E aí, a gente precisa, não adianta, dependendo de que pé é esse, aí precisa avaliar direito, né? Eu posso até subir a órtese para o calcanhar, o apoio para o calcanhar. Mas quando é muito sensorial, ele vai arrumar um jeito de fugir. Eu vou subir, ele vai fugir, eu vou Fugir. fugir, ele vai fugir. Então, assim, precisa ter esse tipo de paciente, precisa de um trabalho em conjunto com a TO de sensibilização do pé, muito forte, porque se o problema ele é sensorial, ele tem um problema de que tem uma base sensorial, se a gente não tratar a parte sensorial, não adianta. E Não aí adianta. depende da idade dessa criança, depende da idade que essa criança chega. Porque se ele já tem uma deformidade De ou encurtamento. um encurtamento, eu já peguei criança com ponta de pé idiopática que, cara, chegou para fisioterapia com 8 anos. E aí já tem deformidade de pé, sabe? A criança não tinha nada. Tinha uma alteração sensorial. Só que, assim, era lindo, principalmente menina, é lindo andar na ponta do pé, ai, vai ser bailarina. Aí chega para tratar com 8 anos, cara, são 8 anos que o músculo aprendeu a andar daquela forma. E para a gente reensinar aquela musculatura a funcionar e ainda de sensibilizar, cara, isso é uma lenha. Então, aí precisa de órtese alta, precisa de um trabalho que é um trabalho intensivo, e às vezes as pessoas não estão a fim de colocar uma criança que é típica num trabalho intensivo. Então, muitas vezes os ortopedistas vão logo para a cirurgia num paciente que é mais velho e vão lá, o pessoal vai lá e coloca botox, só que Botox. coloca botox no paciente que tem uma alteração sensorial, vai baixar, só que o cara vai continuar fugindo se não tratar da parte sensorial. E é a mesma Exatamente. coisa que acontece com os pacientes de TEA. A base é sensorial, é uma alteração tátil, cara, não dá para tratar da Uhum. mesma forma. Então, assim, fala. É, é, Não, eu vou dar um spoiler rapidinho que eu tô desenvolvendo uma palmilha sensorial e ela vai começar. Já tem uma criança testando e eu vou testar mais em 3 crianças autistas que não têm encurtamento e daqui a pouco a gente vai fazer um estudo aí com N maior para poder ver se funciona. É assim, porque é difícil. Quando chega para a gente cedo, essa criança de TEA que anda na ponta do pé, que chega para a gente cedo, e criança típica que chega cedo, é rápido de conseguir mudar. É. Agora, Sim, criança que chega para a gente muito mais velha, que anda na ponta do pé, 6, 7, 8 anos, cara, para tirar, para mudar o padrão de movimento, é e aí já encurtou o uma lei. músculo. E É, aí, às vezes ó, tem, eu às avaliei vezes nem tem, mas Eu avaliei uma criança de Juiz de Fora, putz, agora eu acho que ele tem, eu acho que 8 ou 10 anos, ponta do pé idiopática, tá? 30 graus de encurtamento, 30. Eu falei, eu não,
Já era. Mandei, mandei para a Andréia de novo lá em Juiz de Fora. Falei, Andréia, vê aí se bota um dia seriado nele e depois ele volta, porque não tem como a gente ajudar. E, assim, quando a criança é mais velha, é bem provável que já vai ter um encurtamento instalado. É, com certeza. Ah, são aquelas coisas. Se chega cedo, a gente consegue resolver muito mais fácil. Se chega mais lá na frente, já é mais difícil. A Anne está perguntando com relação aos calçados mais adequados para usar com órtese. Olha, eu costumo falar que é o calçado que cabe, entendeu? Tem uns calçados assim, por exemplo, tem uns calçados que são muito duros, né? E o solado é reto, né? Então, às vezes a criança tem uma certa dificuldade na fase de impulso, no terceiro rolamento da marcha. Às vezes a órtese até proporciona o terceiro rolamento, tá? Mas o tênis, ele é tão rígido que não dá não proporciona, não deixa a criança fazer esse movimento, né? E aí a gente tem que avaliar muito como a criança anda, né? Porque tem os tênis de solado reto e tem os tênis, os esportivos, né? Que tem aquele biquinho que facilitam o terceiro rolamento. Então, se é uma criança que tem uma insuficiência de tibial, por exemplo, que não tem uma suficiência legal de dorsiflexão, talvez seja interessante esse tênisinho mais arredondadinho, esses esportivos, né, para facilitar o movimento. Então, a gente tem que entender o contexto, né? A gente tem que avaliar cada criança individualmente, Não para a tem, gente até prescrever um tênis. Faz toda a diferença, não tem receita de bolo, é aquilo. É, né? a Rebeca está perguntando se a gente já usou o Orthoalt, que ela gosta muito, e do Easy Up, que tem um custo alto também, mas ela não conhece ainda. Eu nunca usei, Rebeca, esse Orthoalt. Também não. Eu Eu, vou até pesquisar na internet. A gente até tem um calçado, né, para órtese, mas é um calçado mais para autonomia, né, que é aquele de zíper, né? Mas é um solado básico, é um tênis mais básico, mas para facilitar, né, a colocação de órtese e as crianças que têm, né, um controle legal de membro superior para colocar, para tirar, enfim. Mas eu vou até anotar esses nomes aí que eu desconheço. se a gente já viu o tênis novo da Bibi. Não vi. A Dakota também estava. Já vi. Esse eu não vi. A Dakota também estava lançando uma linha para órtese. É, Lançou. que eu Vai também. do número 27 ao 36, se eu não me engano. Ah, olha, Easy Up anota aí, que é fácil de vestir, Já, estruturado. já tentei. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha nada, né, cara? A gente tinha All Star para as crianças All e Star. às vezes não entrava, e aí às vezes a criança, como a órtese já é um treco grande, ficava com aquele pé gigantesco dentro da órtese, Gigante. nada cabia. Agora já tem algumas opções, principalmente esses que são de zíper, que abrem e tal, mas essa É, do solado reto e se ele vai ser tipo tênisinho de esse tênis esportivo, esportivo. depende Uhum. também, acho que é uma coisa legal para alguns pacientes, ajuda para É, de eu, solado. particularmente, não gosto muito do All Star, porque o All Star tem aquela borracha, Uhum. né? E às vezes a criança fica com aquele espaço daquela borracha, já tem o espaço da órtese, né? Entre o pé da criança e a órtese. E aí quando bota no All-Star, às vezes aquela parte de plástico mesmo, né? Impede que o pé da criança entre um pouco mais. Então acho que fica muito grande. Eu estou anotando aqui esse Easy Up aqui para dar uma procurada. Eu Gente, printei aqui a tela. eu era isso, né? Vai dar 8 horas. É, a Lu tava assim, ô Clara, quando é que a gente vai me dar um dia? Me dá um dia, mulher, meu Deus, socorro! Gente, que mulher difícil, que mulher difícil. E eu tô pedindo essa live desde a pandemia.
Na Ah, pandemia eu te pedi live. jura? Não lembro disso. Estou esquecida. Mas a Rebeca tá aqui. Pedi A live. Rebeca sabe como é que é a nossa vida, né, cara? Não, é difícil. A gente tenta. A gente vai fazendo 300 coisas, a gente fala assim, não, tem que fazer, tem que fazer, que eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que essas trocas são super legais, porque eu acho que é um momento que a gente tem de trocar ideia, de trocar conhecimento de coisa nova que está acontecendo. E é o que eu sempre falo, acho que essa possibilidade que a pandemia, a gente não pode nem falar essa palavra, senão o nego derruba a gente, mas trouxe foi da gente realmente conseguir ter mais essas trocas e conversar mais, e eu acho que Sim. é legal. Então, assim, obrigada, gente, todo mundo que entrou. Obrigada, Lu, foi ótimo Obrigada a ter essa você. conversa. Obrigada a você por achar um espacinho. Quem entrou agora não sabe, mas a Maria Clara, ela é madrinha da Adaptare, gente. E eu tô pedindo essa live para ela há muito tempo. Mas obrigada aí pela sua disponibilidade. Sempre que a gente tiver um tempinho, a gente pode voltar a falar que é sempre um assunto polêmico, uma coisa que a gente não falou, que a gente pode marcar uma live outubro, né? É outubro. É outubro, né? Entre a questão da funcionalidade, o que é o ideal e o que é o funcional para a criança. Ainda Que tem. eu tenho mudado muito a minha cabeça, tenho repensado o que é o ideal e funcional para a criança. Eu acho que a gente atender também a funcionalidade e respeitar o momento que a criança está é super importante, porque às vezes a gente bota uma ordem na criança, a criança trava, para, não sabe se vai para frente, não sabe se vai para trás, e às vezes a gente tem que permitir algumas coisas, mas isso é um assunto para outra live. A gente faz. Gente, vai ficar gravado. A gente vai deixar um tempinho no Instagram, mas depois a gente sobe para o YouTube. Lá no YouTube tem várias outras lives também. Quem quiser, tem vários outros assuntos. A gente já fez live com a Rebeca, tem uma live só de dia seriado também que a gente já fez. Tem várias lives lá no YouTube também, se vocês quiserem saber mais sobre quadril, tem várias outras coisas. Então, quem quiser depois dar uma olhada lá no YouTube, que tem mais material. É, e aí, é isso. Obrigada, obrigada, Lu, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Lu, Boa sexta-feira para todos. sextou. Quem quiser entrar em contato comigo, também lá no Instagram, o que eu puder ajudar, tá? E sextou, né? Porque afinal de contas, amanhã é meu aniversário. Que isso? Parabéns, antecipado. Muito obrigada. Beijo. Um beijo, Clara. Beijo. Tchau, gente.